mais um episódio de Mahou no Tsugai no Yumi. E Cisne, além de tentar sobreviver à universidade, vira psicóloga pessoal da Filomena. O episódio começa na enfermaria da escola, onde meio que o Simeon meio que recebe alta. Simeon fica feliz por finalmente sair da cama e fala que é melhor meio que poder ir ao banheiro meio que sem se preocupar. E ela, como você vai ao banheiro? E ele fala, é segredo, e você? E ela, é segredo, e você, Elias? E o Elias nem entendia o assunto da conversa. なんて言ったってトイレに気兼ねなく行ける。あなたってどうやってトイレ使ってるの？秘密。君は秘密？あなたは？何の話題なんだい。 E nem o Seth queria entrar nessa conversa estranha. Bom, Elias pergunta o que ele vai fazer, se ele vai pra casa, e ele fala, olha, por mais que eu quisesse, estamos selados aqui. E como ele não tá conseguindo trabalhar nessas condições, ele vai descansar. Nisso, chegam duas alunas, e uma delas não tá se sentindo bem. Ou seja, o pergaminho dos pegagrafos meio que tá toda louca. Enquanto isso, todos os alunos estavam apavorados porque as provas são semana que vem. E Isaac, amigo de todo mundo, meio que vai ajudando. E nisso, meio que a Cici tá tendo meio que experimentos com grupos de estudo. E meio que o pessoal fala que novamente eles iriam pra cidade pra fazer compras e eles pareceram. E agora não dá mais pra fazer isso, não. E um deles tá preocupado porque um novo quadrinho de seu mangá deve ter saído. E ainda tem acontecido que não tem Wi-Fi. Enquanto isso, a dupla vermelha meio que percebe que todo mundo tá estressado. Aquele que tá meio que recebendo a maior parte do dever de casa de todo mundo, o Lázaro meio que fala, olha, não podemos fazer nada a não ser estudar. E nisso vai a tia meio que imaginava que isso iria acontecer. Então ele Cross quebra-cabeças. Meio que é um jogo de treino pra feiticeiro, que é só pôr um feitiço simples no quebra-cabeça e competem que meio que vai resolver primeiro. Isso testa também que habilidade analítica e manipulação de mana. Bom, vocês já acreditam que não consegue fazer feitiço. Bom, o pessoal decide fazer, a Luz tá nem aí. Nisso Violet, Raj e Sofia meio que vão clicar meio que a arte quebra-cabeça, fazendo um clipe. E nesse meio que vai começar o joguinho. E aí começa a competição. Enquanto isso, o Elias tá com o Semiel, que o curioso por ser quarto. E o Elias, olha, se precisar de algo, pode me chamar. E o Semiel, por acaso nunca te chamaram de superprotetor? E o Elias, eu não tenho culpa que os humanos sejam tão frágeis. E meio que ele tá com uma pulseirinha que se alterar, meio que a Alessandra pode saber. E nisso, o Samuel pergunta se o Elias gosta de música. Bom, Elias nunca parou pra pensar sobre isso. Então, o Samuel garante que ele vai já meio que algo que ele gosta já no seu próximo encontro. Nisso, o Elias começa a lembrar da Angélica deixando ligar seu LPH há muito tempo. Sim, parece não ouvir. E se pergunta que tipo de música ela gosta. Já que ela tem cara de que gosta mais de comida, que nunca reclama. Mas nunca ouviu ela falar de suas próprias preferências. E se questiona como ele era antes de se conhecerem. Eu repito. Ela era uma escrava. Então ele decide perguntar pra ela. Pô, o Lázaro e Isaac e a Lucy falam pro Zoe conseguir fazer isso. O Zoe finalmente consegue falar. Tá, quem venceu? E meio que quem venceram foram o Martin, a Jasmine, a Brattis e o Rian. O Zoe fica no último. Bem no último lugar. 1位誰？上からマーティン、ジャスミン、ベアトリス、リアン。ブービーはゾーイね。 Enquanto a Cici meio que ela nem conseguiu abrir um negócio. Só precisando do bastão e meio que do Ruth. E ela só conseguiu abrir por completo por conta do bastão. まさか全部自動的に開くとはね。すごいな魔法は。 Que contrapartida criou uma armadilha, que é o cabelo da Cici ficar preto. Bom, logo depois o cabelo dela meio que voltou ao normal. Nisso já chega a Verônica com os gêmeozinhos e a Filomena. Bom, o Violette pergunta pra Verônica se ela quer participar. E a Filomena só na dela. Então o Rian decide agir falando, olha, vamos competir, como nos velhos tempos. E a Verônica fala, nossa, legal. E que bom. Você é ótima nisso, né? Gostaria de vê-la jogar. E ela, entendido. Filomena ainda continua com aquele bloqueio. Isso começa meio que o quebra-cabeças entre o Rian e a Filomena. E a Alicone meio que vai observando a Filomena no fundo. E nisso temos um flashback onde vemos a Filomena bebê. E meio que ela tava muito sorridente. Ela pergunta se a Alicone tá cansada. E ela fala, não, é que demorou um pouco pra gravar a memória. E nisso chega alguém e fala, olha, tudo bem, deixa que eu cuido da Filomena. E talvez esse seja o pai da Filomena. E tá
também a Licone vê a mãe da Filomena meio que em um piquenique. E meio que eles estavam assim, como uma família. E nisso a mãe da Filomena pergunta que eles não têm câmera nem álbum, mas ela quer que ela grave esse momento. E a gente vê que os pais da Filomena são gente boa, ao contrário do lixo da avó. Saindo do flashback, Elias vê a Licone. E ele, boa tarde. E ela, boa tarde. Nisso eles começam a conversar. A Licone pergunta se o Elias é que nem ela. Bom, a Elias pergunta por que ela acha disso. Meio que a Licone fala que ela carrega em si mesma, meio que há algumas realizações para realizar certas tarefas. E sentiu que poderia meio que ser o mesmo com Elias. Cici percebe o Elias de fundo conversando com a Licone. E a Licone fala que uma aluna nova a chamou pelo nome. E pergunta se ele tá cuidando dela. E o Elias, bom, na verdade eu acho que ela tá cuidando de mim. Ou talvez seja os ambos. Bom, a Licone acha isso peculiar, já que seres como ela são criados para serem úteis ao vocador. Já Elias parece ser bem independente. Bom, Elias garante que não é uma fada artificial. E a Licone pergunta o que ele faz aí. E ele, observação. Bom, meio que a habilidade de analisar meio que informações da Licone não é muito atual. Sentindo até inveja do próprio Elias. E o Elias poderia ignorar ela, mas meio que as palavras dele saem meio que sem ele perceber. E ele fala que tem certas coisas, mais coisas que ele não sabe do que ela pensa. Bom, a Licone sente muito por não conseguir manter muito tempo a conversa, pois ela ainda não sabe como ela deve abordar os demais. E ela vai olhando pra Filomena. Bom, Filomena e Irian estão na última peça. E nisso Filomena lembra de uma memória de infância, onde o Irian meio que sempre perdia meio que o quebra-cabeça. E nisso a Filomena bebê fala que ela acha que o Irian deveria tentar pensar mais aprofundadamente. Bom, ele acha isso difícil. E às vezes tem uma continuação dessa memória, onde meio que a Filomena vai em direção à avó. E a avó, como sempre, nessas palavras escrotas que não tem como a Filomena ganhar nesse jogo. E se ela tem um tempo sobrando, ela meio que precisa ler um livro. E ainda fala que ela tá atrasada em relação aos outros. E nessa, nossa Filomena atual começa a passar mal. E o Irian vence. E a Filomena não consegue meio que desbloquear. Nisso o Irian, né, decide confrontar a Filomena, falando, ó, porque pegou leve. Você sabe muito bem que eu sou ruim nesses jogos aí. Não tem como você ser melhor do que eu. Bom, Isaac vem e vai que a Filomena fala, olha, eu não sou como eu era antes. Não crie expectativas pra depois ficar decepcionado depois. Bom, o Irian vai embora enquanto o Isaac segue ele. Zoe vai junto, enquanto a Verônica vai em direção a Filomena. E mais uma vez, Filomena meio que passa mal. Bom, Cici decide meio que seguir meio que a Filomena. E Lucy decide seguir a Cici porque... Bom, é praticamente a babá meio que da Cici, né, no colégio. E aí a Sofia pergunta, esses dois têm alguma coisa? E nisso, Jasmine começa a se sentir mal. O pandemônio dos canamagos ainda tá se estendendo. Enquanto isso, o Irian é que tá frustrado, porque... Por que ela não tentou meio que ganhar de verdade? Já que ela é muito mais inteligente do que ele e é melhor em feitiços. E se perguntando por que ela meio que se faz de fraca. E nisso, Isaac meio que responde que provavelmente ela não conseguiria ter vivido de outra forma. Bom, o Irian não consegue entender, já que Filomena nunca foi do tipo proativo. Mas isso já tá passando dos limites. E nisso é vendo o Isaac confrontar o Irian, dizendo por que ele precisa ser tão duro assim com a Filomena. E é pra ele tentar pensar sobre isso sozinho e o chama de folgado. Bom, o Irian fala que o Isaac pensa muito nos outros. E bem aqui o Isaac, bem, é melhor do que ser arrogante. E como o Zoe nunca teve amigos antes, então ele não entende muito dessas coisas. E pergunta se é normal meio que eles falarem dessas coisas. Bom, pela visão dele, ele não acha que foi uma atitude boa com uma garota, e nem como amigo. Enquanto isso, Cid já cansa a Filomena, e a Cid pergunta se ela tá bem. E nisso, Cid vê Filomena chorando. E meio que eram olhos de alguém que não conseguia chorar. E nisso temos vislumbres do próprio passado da Cici, pois ela não só viu, como presenciou e experimentou antes. Bom, Filomena fala que ela e o Irian
costumavam meio que competir um com o outro. Rian era meio sincero demais e sempre ficava frustrado, mas sempre a elogiava. Mas agora ela nem consegue mais ganhar em um jogo, mas também não pode perder. E ela acredita que ela é uma vergonha, que não tem valor. E tudo isso por conta do abuso emocional e da toxicidade daquela avó maldita. E meio que a Cici entendeu de onde vem toda essa negatividade. E então ela pergunta o que ela queria ter feito. Tanto no passado, tanto como naquela hora, como agora. E Filomena até tenta, mas ela fala que ela não tem o que ela pode fazer nesse exato momento. E a Lucy? Pô, eu nunca te vi você ficar sem palavra. E a Cici pergunta o que ela deveria ter dito. Bom, as origens, circunstâncias, personalidades dela são completamente diferentes, mas sentem meio que uma aproximidade. E ela queria ter dito que da mesma forma como elas disseram quando ela estava livre. Enquanto isso, a Alexandra recebe mais um cliente. Nisso, voltamos para aquela loba que tá com a avó da Filomena. E ela implora para que a avó da Filomena devolva os lobinhos. E a avó simplesmente responde dando uma bengalada na loba. E nesse exato momento, ela até gostaria de ficar até do lado dos lobos. E meio que a avó da Filomena deixou a autoconsciência dela bem na loba para que ela não se metesse em problema. E ela fala: tá, vou devolver, já que já deve estar na hora. No dia seguinte, meio que o Isaac acorda friamente, meio que o Uriah. E ele pensa: pô, a gente nunca brigava. E nisso, Elias conversa com Cici. Já tá em um tempo chuvoso. E nisso, Elias pergunta se ela gosta de chuva e ela: pois é. Bom, ela tá preocupada com a plantação lá de casa e ainda nem comeram abóboras. E Elias acha que eles devem meio que voltar antes do Natal. E eles até pensam em mosquinhas que devem estar comendo as abóboras sempre pensando. 勝手に収穫してる奴らもいるかもしれない。ああ、いそうです。 Bom, eles poderiam meio que fazer calma, até fazer em bolinho. E ainda bem que eles finalmente estão conversando isso com calma. Nisso, sombras começam a aparecer pelo corredor. E meio que esses espíritos só aparecem no inverno. Nisso chega o Violet. E aí pergunta se ele tá trabalhando algo. E ela diz: não tá pra trabalhar. Bom, o Violet fala da notícia que a Jasmine não tá se sentindo muito bem. E não poderá participar na aula de magia. Então ele pretende meio que ficar lá pra cuidá-la. Bom, eles entendem e falam que se eles quiserem crer na magia a sério, é melhor eles buscarem outro meio que mentor. E meio que virar mago e feiticeiro são coisas totalmente diferentes. E Violet vai pensar. Então ele decide conversar com a Cici. Bom, Violet fala que ele também tá conseguindo ver os fantasmas, mas só às vezes, porque meio que esses fantasmas e aparições aparecem bem no inverno, pois é o período onde os mortos retornam. E de onde a Cici veio, meio que é no inverno, verão. Tem até um jogo chamado Kimodamechi, sendo mais um passeio de terror. E meio que eles estão gostando de se conversar com um com o outro. E o Violet: olha, eu estou muito entediado, então quer fazer algo de interessante comigo? E o Elias: espera um momento. Cuidado, Elias, você tá, eu parece quase a entrar na lista do corpo. Enquanto isso, a coitada da Alessandra tá recebendo muito paciente. E a lista só aumenta. Achei interessante meio que o episódio, mostrando muito mais das tensões do Uriah com a Filomena. Tudo por conta da avó. E eu acho meio que a parte do Uriah que meio que assim, ele tá sendo meio que um pouco babaca. Mas isso porque meio que essa amiga não é mais a mesma de antes. Nisso, Isaac meio que ele tem razão. E esse Violet e Jasmine meio que eles têm cara de ser encrequeiro, porque eu reconheço encreca de longe. E no próximo episódio, concretiza o que diz. Violet vai chamar meio que o pessoal pra fazer algo, uma bobiche, e meio que eles vão andando pela escola à noite. E pelo visto vai ser uma noite em tanto para muitos dos personagens. Esse foi o episódio 15 da segunda temporada de Mahou no Tsugai. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu não tô busy, fui.